voltada para algo mais prático, né? Algo nada teórico, que era exatamente aquilo que atendia às necessidades da comunidade que se formava, das tribos, né? Os caçadores, os artífices. Então você tinha uma educação que não visava um aprendizado em cima do teórico, comunicação de códigos para um aprendizado em cima do teórico, mas um aprendizado prático. O caçador, o que está sendo iniciado, aprende caçando. Então ele vai junto com aqueles que são experientes e ele vai observando a prática deles, as técnicas, as estratégias, e ele vai absorvendo aquilo de forma prática. É interessante falarmos sobre isso, porque isso, claro, foi agregado a outras formas de educação, mas não foi eliminado. Ainda hoje nós aprendemos muito por prática. Então você tem muitas das vezes um trabalho, esse trabalho é manual, você não aprenderá esse trabalho numa apostila. A apostila vai te passar alguns princípios básicos, mas você terá que ter uma experiência prática para aprender a ser costureira, um funileiro, um padeiro. Não adianta você comprar um livro e estudar só em casa. Você precisa ser introduzido à prática daquela profissão, né? Então você tem ainda hoje essa metodologia continua viva, continua sendo praticada, né? Continua sendo aplicada ainda hoje. E aí foi agregado a isso um ensino de cunho mais teórico. Quando você tem no princípio da atividade da escrita, aí você recua 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, os primeiros artefatos de texto em cuneiforme ou os hieróglifos egípcios, você terá a partir de então um conhecimento de cunho puramente teórico, onde você tem aquelas atividades nas quais o escriba ele vai aprender, né, vai apreender aqueles códigos e vai agora ser alfabetizado neles e assim terá as condições de fazer a leitura, a escrita e posteriormente a comunicação disso para a posteridade. Então você tem um cunho de educação mais teórica. Então a gente recuou até essa fase da história para falar acerca disso. Ok, certo. Estava verificando aqui se tem mais algum aluno com dificuldade de entrar, mas acredito que não. Então, conforme eles forem tendo a possibilidade, eles vão acessando e a gente vai também gravando, né? Estamos gravando aí para deixar disponível para eles. Mas a gente vai seguir adiante então. Então a gente teve tanto essa questão mais primitiva, depois uma educação de cunho mais teórico, vimos acerca da educação no mundo hebraico, onde a gente fala num primeiro momento, né, daquelas tribos que foram se formando, aquela educação que estava muito ligada ao clã. Então você tem, recuando à época patriarcal, não havia estrutura de Estado, né? Não havia uma educação formalizada, sistematizada. Na verdade, o Estado era fragmentado em pequenos clãs, Ô, mesmo que Júnior, haviam grandes eu vou reiniciar minha potentados já internet na aqui porque época, tá como os desconectando o tempo egípcios eram inteiro, uma nação tá? Mas poderosa, eu os tô. babilônios Ah, surgindo eu já volto. posteriormente, os sumérios antes deles, mas esse Tá Estado não bom, atendia todas as questões da obrigado. sociedade. Ele apenas estava muito mais voltado para a questão de uma dominação política, uma dominação bélica, militar. Ele não atendia todas as necessidades da sociedade, como hoje você vê a estrutura de Estado que atende a questão de saúde, educação, esporte, lazer, segurança. Então hoje você tem nos estados nacionais, né, uma nova perspectiva na qual o Estado ele cumpre diversas funções na sociedade. Ainda mais no nosso contexto, que o Estado é um tanto mais paternalista, né? E existem países mais liberais onde não é assim. As pessoas, na verdade, se viram para obter o que elas precisam. Aqui você tem uma mentalidade... Sim, pode falar. Tá bom, tudo bem. Qualquer coisa, só falar, viu? Só perguntar. Fica livre, tanto você quanto o José Marcos. Então você tem uma outra estrutura, né? Uma estrutura, falando acerca de épocas mais antigas, uma estrutura que não cobria todas as questões da vida, todas as questões da sociedade. Então isso ficava mais legado às famílias. Então as famílias dentro do núcleo familiar que se viravam com a sua própria proteção, que se viravam com os costumes que regiam, tá certo? Aquela sociedade, com a educação que seria transmitida, com
o conhecimento que seria preservado entre eles, a tradição que seria comunicada. Então isso era mais relegado às famílias. Então você tem uma época, dentro do ambiente do mundo patriarcal, você tem esse sistema mais tribal, né, onde a tribo era mais relevante do que o Estado. E aí, dentro desse contexto, você tem, por exemplo, o início da história dos hebreus, onde você tem Abrão, né, posteriormente mudado para Abraão, seu nome, migrando desde Ur dos Caldeus, por ordem de Deus, vindo peregrinar em Canaã. De Abraão virá Isaac, de Isaac Jacó, do Jacó os 12 patriarcas. E eles, dentro do seu clã, vão começar a se diferenciar dos seus ancestrais. Então você tem, por exemplo, quando Jacó vai buscar uma esposa em Harã, tá certo? Depois, quando é enviado, Isaac envia também para buscar uma esposa, né? Antes disso, aliás, perdão, quando antes disso Isaac envia para buscar uma esposa, você tem essas situações nas quais eles, mesmo tendo vindo daquele antigo clã, são seus ancestrais, mas eles já estão se diferenciando deles. Então eles têm uma tradição nova que será comunicada, que é a adoração ao único e verdadeiro Deus, o Deus que chamou seu patriarca, o Deus que chamou Abrão Nunca de Ur dos mais eu tô Caldeus tendo aula e e eu vou ter que fez ele deixar no aula, peregrinar, vindo até na Canaã, voz e aqui. está agora se relacionando com ele, tendo Pois experiências amor, importantes tá com bom. ele. Então você terá agora essas tradições que vão ser algo peculiar a esse clã, que vai sendo comunicado de geração em geração e que vai os diferenciar em relação aos outros povos que estão à sua volta. E quando você tem aquela situação histórica na qual José desce para o Egito, primeiro como escravo, depois como prisioneiro, posteriormente chegando a vice-rei, tá certo? Quando ele está agora sendo honrado por Deus e à frente do Egito, tá certo? Como funcionário mais importante do Egito, ele será beneficiado por aquela estrutura de Estado. O faraó permitirá, não somente permitirá, mas convidará que a sua família desça ao Egito. Então, eles são trazidos. Olha aí, mais alguém entrando. Amém. Ah, sim, tranquilo. Então você tem essa situação na qual eles descem ao Egito, né, convidados aí por Faraó, e agora estarão num local reservado para eles, né, Gósen, a terra de Gósen, e num primeiro momento chegando ali não como escravos, obviamente, né, mas ali como parentes do funcionário mais importante do Egito, que é o vizir, que é José. E aí, nesse contexto, eles estão ali vivendo naquele local, mas também distinguidos da população egípcia que está ali. Então, eles estão preservando as suas tradições, preservando o conhecimento que lhe é comunicado oralmente, que é comunicado tradicionalmente. Eles estão preservando essa tradição. Que tradição é essa? Eles servem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles realizam o rito da circuncisão, depois ao oitavo dia em que é nascido o menino. Eles não se misturam com os outros deuses. Então eles têm algumas tradições rudimentares que vai sendo comunicada dentro do seio familiar. E o seio familiar é muito mais relevante do que o Estado naquele contexto. Hoje você tem uma total inversão de valores. Na mentalidade comunista, inclusive, o Estado é maior do que as famílias, o Estado é Deus. Na mentalidade comunista, o Estado é Deus. Tanto que eles dizem que as crianças não pertencem às famílias, e sim ao Estado. Então é isso que vem desde Hegel e vai sendo alimentado por Karl Marx e chegando até hoje com os novos pensadores dentro desse movimento, mas que não modificam essa estrutura filosófica. Então você tem essa situação de inversão total, que algo tentando capturar as pessoas para a mentalidade do Estado, sendo doutrinadas e sendo subservientes a esse Estado desde cedo. Então é isso que eles estão tentando fazer, capturar as mentes das pessoas, mas recuando na história, recuando para as tradições bíblicas, desde muito antigo, desde muito antes na história, a família é o mais relevante. A família é a base, a família é onde tudo começa. E é dentro dela que tem que acontecer a formação, tá certo? Desse caráter, os valores que ele tem que receber, que vão conduzi-lo ao longo da sua vida e da sua história. Mesmo ele tomando decisões que possam ser melhores ou piores, que possam ser certas ou erradas, mas ele tem uma base, tá certo? Através da qual
ele vai se posicionar, ele tem uma cosmovisão, que é a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de ver o mundo. E isso é comunicado dentro do seio familiar. Então você vê a educação hebraica começando a partir dessa tradição patriarcal, dentro do seio familiar, ligado a esse contexto do clã, tá certo? O clã sendo a estrutura mais importante naquele contexto. Saindo do Egito, indo agora em peregrinação, em busca de Canaã, sendo introduzido na terra, tendo agora uma estrutura primeiro tribal, né, onde você tem uma confederação de tribos, e posteriormente monarquia, e essa monarquia subserviente a Jeová, como no Deuteronômio já previa essa possibilidade de uma monarquia, mas desde que fosse subserviente a Deus. E aí você tem agora a tribo de Levi, que é colocada à parte, não é contada com relação à distribuição dos territórios, para que elas pudessem estar espalhadas entre as tribos e fossem a mantenedora das tradições, pudessem alimentar sempre esse respeito para com a tradição, esse respeito para com os cerimoniais sagrados prescritos no Levítico, esse respeito para com a lei de Deus e para com Deus. E outra coisa interessante é que ao longo do livro de Josué, você vê sempre estabelecimentos de marcos históricos. Quando eles atravessam o Jordão, por exemplo, Josué diz: peguem pedras lá do leito do rio, tragam, porque vocês vão empilhar essas pedras aqui, e posteriormente, quando seus filhos perguntarem o que isso significa, vocês narrarão tudo aquilo que aconteceu em relação à travessia do Rio Jordão. Outro lugar onde Deus ainda está falando com Moisés e falando: você vai colocar um aqui no Monte Gerizim e outro no outro monte, me esqueci agora, Moriá, se eu não me engano. Então um no Monte Gerizim e outro no outro monte, e cada um vai dizer as bênçãos e outras maldições. Então tudo isso são ensinamentos numa base bastante concreta, para que eles pudessem absorver esse conhecimento e isso ficasse guardado para sempre nos seus corações. Desde o mais velho, que consegue entender aquela metalinguagem, que consegue entender aquela linguagem mais metafórica, até os mais novos, que estão num plano muito mais concreto e vem aquilo que é muito visual e aquilo que está muito bem definido, tá certo? Então você tem uma pedagogia que aborda todas as faixas etárias e que comunica esses valores, esse conhecimento, essa tradição, tá certo? Então você tem aí a educação hebraica começando já nesse contexto, avançando, não vou me delongar aqui porque na verdade já foi relatado, mas você terá uma alteração disso na situação do cativeiro babilônico, em que eles estarão desprovidos do templo e do seu território, terão que se reunir em alguns locais, e eles terão agora como um elemento aglutinador da sua cultura a sua língua, tá certo? E a sua fé. Então eles têm, mantendo o idioma hebraico, tentando manter o máximo possível, isso não terão tanto sucesso. Você vê que quando eles retornam, eles têm uma certa dificuldade de entender os textos. Então é necessário fazer uma interpretação simultânea. Então os levitas que estão ali espalhados entre eles, Esdras lê o texto em hebraico e eles fazem uma interpretação simultânea. Eles traduzem e comentam. Esse ato de traduzir e comentar são chamados targums. Então os targums são os comentários em aramaico para que eles pudessem absorver aquele conhecimento que estava sendo comunicado em hebraico. Mas cria-se um amor, cria-se um respeito, um desejo de conhecimento do texto. Então o texto ele ganha mais relevância do que havia na época em que eles estavam ainda no território anterior a 587 a.C., quando eles ainda estavam no seu território e não haviam experimentado o cativeiro, né, serem deportados para um outro lugar. Ali o mais relevante era o território em si, então eles tinham essa mentalidade também de que Jeová era o Deus local, era o Deus de Israel, era o Deus daquele território. Muitas das vezes Deus necessitou afirmar através dos seus profetas que ele é o Deus de todo mundo. Ele não é o Deus só ali em Israel. Mas o povo de modo geral alimentava essa mentalidade que Yahvé era o Deus de Israel, né? E os outros lugares têm outros deuses. Mas na verdade deuses não são, como diz na Isaías, né? E os cerimoniais eram extremamente relevantes para ele. Então era um elemento aglutinador deles, esses cerimoniais, e essa fé no Deus Jeová, que é o Deus da terra, o Deus daquele lugar, o Deus daquele povo. Então isso vai ser substituído pelo amor ao texto. Então o texto vai se tornar muito mais relevante. Eles vão fazer a leitura da Torá,
eles vão recitar textos da lei, eles vão recitar textos sagrados que são mais referenciais para festividades. Então tudo isso vai ganhar uma relevância muito grande quando eles retornam do cativeiro, o processo de reconstrução do templo, das muralhas, da cidade, aquela decisão difícil tomada por Neemias de proibir que eles se casassem com estrangeiras, proibindo essa miscigenação, o que daria num sincretismo. Primeiro, uma miscigenação, tá certo, cultural, em relação à sua etnia está sendo misturada agora com outros povos de outras regiões. Então, Neemias impediu isso. Mas essa miscigenação não é o mais grave. O mais grave é o sincretismo. Porque essas mulheres que vêm de outras culturas ensinariam para os seus filhos. E aí você tem a situação na qual, principalmente no contexto mais antigo, a mulher está em casa cuidando das crianças e zelando pelas questões domésticas. O marido sai para trabalhar em diversos contextos, agrícola, ou nas cidades como artífice, ou para o exército, ou para a corte, ou para as navegações, aí fica tempos fora. E a mulher é a base educacional da criança, é a primeira formação, é a estrutura de pensamento básica, através da qual ele vai reinterpretar todas as outras coisas. Inclusive eu tive o privilégio de estudar pedagogia e existia uma das escolas de educação, se eu não me engano era a Gestalt, que falava acerca da estrutura de pensamento. Então ele diz, olha, a criança ela está num ambiente em que você tem alguns animais domésticos, por exemplo um gato, um cachorro. Então ela entende que um animal é aquele gato que anda nas quatro patas e tem um rabo. Aí a família sai para um passeio no campo, vai para um lugar mais afastado, onde a criança no carro observa no campo uma vaca. Então você tem ali um animal muito maior e tal, só que a estrutura dela até agora só havia conhecido o que? O gato. Então ela olha para a vaca e diz gato. Ela olha para um boi e diz cachorro. Por quê? Está em quatro patas, tem um rabo. Então essa é a estrutura. Tá certo? Uma vez que tem aquela estrutura básica, ele vai reproduzir isso naquilo que é semelhante. E assim também acontece em relação à formação da cultura, a formação da ética, a formação da fé. Ele vai reinterpretar o mundo conforme aquela estrutura básica. E aí, para acontecer uma mudança muito significativa, só uma ação do Espírito Santo, de fato trazendo a pessoa uma conversão autêntica, verdadeira, na qual ela vai negar aquilo que ela aprendeu errado e vai agora voltar a um estado de aprendizado, uma infância mesmo, né, agora em relação à fé, e aprender agora quem é o verdadeiro Deus, tá certo? E qual é a verdadeira lei. Mas muitas pessoas vão até o fim da vida naquela estrutura básica formada. E quem passou isso? Aquele que estava em contato com ela na primeira infância. Aí você tem a mãe, você tem a avó, você tem os mais idosos que estão com ela ali em casa. E aí Neemias proibiu que eles se casassem e se miscigenassem, porque consequentemente viria também uma sincretização. Então as mães de outros deuses, adoradoras de Baal, de Astarte, né, Astarote, Marduk e outros deuses mais, Moloque, iriam ensinar para essa criança, na sua base, a respeitar e amar esses deuses. E a passar esta base de informações. Posteriormente, atendendo a uma pressão social, ele talvez até se comportasse como um adorador de Jeová, um adorador de Yahvé. Mas dentro do seu coração está aquela estrutura básica de que o verdadeiro Deus, na verdade, é aquele outro Deus que a sua mãe falou. E aí ele vai viver em conflito. Aí pode ser que esse conflito seja vencido para uma conversão a Yahvé. Mas pode ser que não, pode ser que ele viva fingindo ser um adorador de Yahvé, quando no seu íntimo ele alimenta aquele amor, aquele respeito por um Deus estranho. E aí talvez ele tente viver, fazer um ecumenismo, né, dessas religiões, adorar a Deus no templo, mas adorar Baal nos montes, adorar a Deus no templo, mas adorar Moloque escondido. E aí você tem a destruição da fé. Então você tem esse outro referencial da história da educação, que é exatamente essa situação na qual eles proíbem, na qual eles evitam essa mistura. E eles evitam isso para manter, para preservar a autenticidade da sua fé. Então você tem essa situação de Neemias, e posteriormente, na época já em que eles estão sendo assediados pela Macedônia, onde você terá a divisão dos territórios sendo disputados
pelos Ptolomeus, dos egípcios, e os Seleucidas disputando a Síria, você terá a figura de Antíoco IV Epifânes, que aparece lá em Daniel, que guerreará ferreamente contra eles e trará grande angústia, grande sofrimento, mas também impulsionará eles a um cuidado maior em relação à educação, contexto em que nascem as sinagogas. Então, inclusive, havia uma regra, né, uma lei entre eles, dizendo que numa cidade onde houvesse 10 homens tinha que ter uma sinagoga. Porque na sinagoga haveria os primórdios da educação, da alfabetização, tá? Então, inclusive, tem um livro aqui que eu não vou achar agora, mas mostra algumas estratégias. Inclusive, uma estratégia que eu achei muito interessante, que eles tinham para incentivar a criança o desejo pelo aprendizado, era o fariseu na época, né? Então você tinha os fariseus muito ligados às sinagogas. Então o mestre, ele pegava uma tábua, lambuzava com mel e aí escrevia a letra, né, que a criança ia aprender naquele dia. A criança reproduzia aquela letra na tábua que estava lambuzada com mel. E aí ela lambia, obviamente, né? E aquilo criava dentro, né, dessa técnica lúdica, criava um interesse da criança pelo aprendizado. Então, inclusive, tem um salmo que diz que tuas palavras são doces como mel. E isso faz referência a essa estratégia pedagógica, essa questão lúdica, né, de tornar o aprendizado interessante, tornar um aprendizado gostoso, né, tornar a criança apreciar, né, aquele aprendizado. Então, só para a gente ter uma ilustração acerca dessas estratégias, desse cuidado, dessa luta histórica que eles tiveram para manter a sua fé, para manter, né, sua identidade, né? Então eles lutaram para manter também a sua identidade. E é isso aí, como eu descrevi na aula, passa depois para a época do cristianismo, e chegando no cristianismo a gente tem a grande ordem de Jesus Cristo, que não é só sair por aí discursando, não é só sair por aí gritando, falando, né, aos altos pulmões. Jesus Cristo exige um pouco mais. Ele disse: ide fazer discípulos. E quando ele fala acerca do ide e fazer discípulos é mais do que comunicar informações. Fazer discípulo é tornar-se referência para alguém. É dizer a alguém, como Paulo disse, né? Como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo estava absorvendo de Cristo, tanto que ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele absorvia o modelo de Cristo para si mesmo, tá certo? Vivia em conformidade às palavras de Cristo, para que ele se tornasse referência para aqueles que estavam observando ele. Então ele diz para aqueles que estão o seguindo, o respeitando como líder, como apóstolo, sede meus imitadores, na medida em que eu sou de Cristo. Então ele toma para si essa responsabilidade, ele exerce o discipulado, ele agrega em torno de si discípulos, ele vai comunicar informações, mas ele vai viver também aquilo que ele comunica. E quando ele vive o que ele comunica não só informação, mas referência. Ele comunica exemplos. Então eis aí o discipulador. O cristão, ele é chamado a não só comunicar informações, mas ser discipulador. Ser discipulador é ser referência para um discípulo. O discípulo vai ouvir suas palavras e ver suas atitudes. E posteriormente ele se torna também um discipulador. E alguém será também o seu discípulo. Então você tem essa sequência que pôde fortalecer o cristianismo, trazendo ele até aqui. E aí a gente deve seguir adiante no mesmo modelo. Vamos agora para essa próxima aqui, que é na página 27. Principais ambientes educacionais. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Principais ambientes educacionais. O texto diz, olha, inclusive, para não esquecer, recomendações que eu quero fazer para vocês de livros. E é sério, viu? É importantíssimo vocês, quando possível, darem uma procurada, darem uma lida, que são livros importantíssimos que eu tomo como referencial para a construção das aulas. O primeiro é esse aqui, ó. Filosofia e Cosmovisão Cristã. Filosofia e Cosmovisão Cristã, de J.P. Moreland e William Lane Craig. Esse William Lane Craig é famosão, é um filósofo cristão
e apologista muito importante, da editora Vida. Tá? É pequenininho, ó. Rapidinho você lê, né? No fim de semana você Não você pode nem pagina isso dormir, aqui. Isso viu, aqui é facinho, José velho. Marcos? Porque se Facinho. piscar, perde a página. Eita Deus, é página 27. Aqui eu tenho outra recomendação que é educação, ética cristã, perdão, ética cristã. Esse aqui para a elaboração das aulas de ética cristã foi fundamental e na educação cristã também segue, porque a ética é uma matéria transversal, ela está presente a todas as matérias, então todas as matérias acabam falando um pouco acerca dela. Não, Um dos maiores apologistas, que se dizia calvinista, mas vivia como arminiano, é o Norman Geisler, tá? Norman Geisler já partiu para o Senhor. Ética Cristã de Norman Geisler. É extraordinário esse livro aqui. Opções e questões contemporâneas. Muito bom. Última recomendação que eu faço. Dando sequência à aula já. Psicologia Pastoral. Psicologia Pastoral. Tá aqui, ó. É de Jamiel de Oliveira Lopes, editora CPAD. Jamiel de Oliveira Lopes, editora CPAD. Psicologia Pastoral. Muitas coisas importantes e interessantes aqui nesse livro, viu? Vamos dar sequência à página 28. Olha o que nos diz aqui o texto. Nesse texto, vemos que a ordem do ensino vem de Deus e que o mesmo tem um propósito dado por Deus, onde o próprio Deus concede a autoridade do ensino aos pais. Deus também concede dons de ensino e equipa pessoas específicas para ensinar o corpo de Cristo. Sendo assim, a escola cristã é um auxílio aos pais que delegam sua autoridade à escola para ensinar seus filhos. Contudo, a escola jamais poderá substituir os pais como principais agentes na educação. Sendo assim, é válido refletir sobre os três principais ambientes. Aí ele vai, ó, A, ambiente familiar, B, ambiente eclesiástico, C, ambiente acadêmico. Então, são esses três ambientes. Isso aqui, ó, é uma conscientização que você não imagina o tamanho da importância disso. Por quê? Hoje, infelizmente, nós estamos sofrendo algumas duras consequências, tá? Algumas difíceis consequências. A gente está começando a acordar para isso agora, tá? Eu também não tinha muita noção desse prejuízo que nós estamos sofrendo, mas eu estou vendo isso, né? Estou observando e de fato é algo que tem que nos alarmar, que tem que nos deixar alerta, que é você delegar responsabilidades, tá? Delegar responsabilidades. Durante muito tempo e com o passar, a mudança da sociedade, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, calma, não estou culpando as mulheres, tá? É simplesmente uma constatação de uma situação histórica. A Lilian já pegou a ideia. A entrada das mulheres no mercado de trabalho é a situação, o contexto da minha casa também. Todo mundo está nesse contexto, né? Poucas pessoas estão fora dessa realidade, mas a maioria está dentro dela. Então, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, você tem a situação na qual as crianças, quem ficará responsável pela educação da criança, a educação integral da criança? Essa responsabilidade foi delegada. Para quem foi delegada? Foi delegada para o Estado. Aí o Estado, cada vez mais cedo, ele passa a incorporar as crianças dentro da sua estrutura. Mas quem está à frente do Estado? Aí o Estado tem sido instrumentalizado por certas mentalidades que são anticristãs, tá? E aí, claro, a gente não pode aqui alimentar teorias da conspiração. Não é que nós temos aqui uma situação na qual constantemente Cristo é difamado, agredido. Não, eu tenho visto muitas escolas que têm respeito pela fé das famílias dos alunos. Mas existem muitas outras situações em que não é a questão da própria escola, da instituição, mas daqueles que operam ela, daqueles que estão responsabilizados da comunicação do saber, da comunicação do conteúdo. Então a questão é, você está delegando essa responsabilidade a uma instituição que contém dentro dela diferentes tipos Maia. de mentalidade. Algumas delas têm respeito pelas tradições das famílias, têm respeito pelas tradições dos alunos, e outras não têm nenhum respeito e aproveitam a oportunidade para denegrir, aproveitam a oportunidade para destruir,
qualquer tipo de respeito que essa criança deva ter pelas tradições de seus pais, colocando isso como algo ultrapassado, colocando isso como algo, vamos dizer assim, totalmente anticientífico. E aí quando eles colocam dessa maneira, eles querem tomar para si, tá certo? O privilégio de serem as mentes científicas, quando muitas das vezes eles estão manipulando, tá certo? Essa questão, né, de ser científico apenas para dizer que eles têm determinada autoridade, sendo que a ciência não está aí para favorecer nem a crença em Deus, nem a descrença em Deus. Ela está aí para analisar muitas das coisas materiais. A ciência, a sua alçada é o material, e está aí para comunicar informações. Então, informações no campo da biologia, da física, da química, da matemática, língua portuguesa e por aí vai. É com o que a escola deveria se preocupar. A escola deveria atender a essa área. E questões de religiosidade, questões de tradições, de sexualidade, isso deveria estar a cargo da família. Só que muitas das vezes aqueles que operam dentro do sistema se excedem e encontram oportunidade para comunicar a sua ideologia. Não é só metodologia de ensino, eles aproveitam isso para comunicar a sua ideologia e comunicá-la como se ela fosse a verdade, como se ela fosse um dogma. Então você tem a situação na qual, quando você delega isso para uma instituição, você está correndo o grande risco de mesmo você fazendo sua parte como pai de família, mãe de família, trazendo a alimentação, mantendo a ordem dentro de casa, vestimenta, sustento e tudo mais, mas você ideologicamente perde seu filho para certas mentalidades, certas ideias, certas filosofias com as quais você não concorda. Aí chega uma certa altura da vida que você não reconhece mais quem é aquela pessoa que está dormindo ali no quarto, quem é aquela pessoa que está ali na sala, que é totalmente contra a sua fé, suas tradições, contra você mesmo, sendo que você é quem a alimentou, você é quem cuidou dela. E essa situação trágica surge quando? Quando as funções importantíssimas, funções fundamentais são delegadas. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos delegar tudo. Tem coisas que não podem ser entregues, tem coisas que não podem ser deixadas para outra pessoa. Por exemplo, a questão da educação. Então, mesmo que você não tenha tempo, isso é normal, a gente está convivendo principalmente em São Paulo, você não tem um grande tempo, mas algum momento, se isso é uma prioridade para você, algum momento você terá que investigar aquilo que está sendo ensinado para o seu filho e para a sua filha. Algum momento você terá que sentar, vai ser quando? Ah, vai ser de sábado, né, no jantar. Não, vai ser de domingo, depois da escola dominical. Vai ser em algum momento, vai ter que haver essa conversa na qual a criança tem que se sentir segura, ela tem que sentir que é um ambiente seguro, no qual ela pode relatar aquilo que está sendo ensinado para ela. Porque é a situação também que eu já vi. A criança vai tentar relatar aquilo que ela aprende na escola, ou aquilo que ela passou a entender, tá certo? Dessas situações, influenciada por outras ideias, e a família se comporta como se o culpado fosse ela, tá certo? Se comporta de forma hostil à própria criança, como se ela defendesse aquelas ideias. Na verdade, ele está apenas reproduzindo aquilo que lhe foi comunicado, e você está tendo a oportunidade ímpar de ser colocado agora a par disso, e se você tiver a paciência, o amor, o cuidado necessário, você pode reconduzir aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente para o conhecimento acerca da verdade e da Sagrada Escritura, dependendo da sua ação. Agora, se ela se sentir ameaçada, ela se fecha. E quando ela chega na escola, o professor ainda incentiva ela a não comunicar isso para os seus pais, porque seus pais são de uma época antiga que não vão entender isso. Pronto, aí você está fora. O canal de comunicação foi Você cortado. falando de Pode uma falar. época antiga, o que eu sempre vejo, depois que a mulher passou a ir para o mercado de trabalho, ela acabou deixando, independente de ser mãe solteira ou casada, os filhos de lado, porque veio a preocupação de sustento. Sim. Às vezes o marido não dá conta. Lembrando que a responsabilidade é dos dois, da educação, né?
E aí, devido a essa situação, a mulher entra para complementar a renda e aí acaba a educação sendo delegada ao Estado. E aí, quando você vê, o Estado está alimentando a cabeça do seu filho com E ideias que você não aí, concorda. É terrível. eu criei meus dois filhos sozinha. E eu sempre, a educação que eu tive, que é lá de trás, quando eu voltei a estudar com dois filhos pequenos, não foram criados nessa Hum, época, eu não servia a Deus. sim, Ela foi assim, é desse jeito, é assado. maravilha. Rédea curta, né? Sempre ali acompanhando tudo que acontecia. Eu falava na escola, é assim, assado. Estudaram em escola pública atrás. Maravilha, ainda bem. Criou porque meu pai ele era muito ausente, que ele trabalhava fora. E tudo está Sim. mesmo. Hum, Na escola, a responsabilidade de educar os filhos sim, com a mente fora de um núcleo, acaba afastando eles dos pés do Senhor e da fé. é exatamente. O pai Hum. Meu Deus, que perigo. de coisas assim do Senhor não sabe. A pequena veio para minha casa. Hum. Ah, eu entrei no TikTok e aí estava lá e eu entrei, eu conversei com um monte de Meu gente. Deus. Jesus. Meu Deus, que perigo. Olha só isso. Esse é o problema o celular colocou o mundo na mão da criança. E ela não tem a habilidade para se proteger das Não. investidas, dos riscos, E né, aí ao eu qual ela está exposta. Sim. e mostrei para ela, fui na internet, Sim, ela lembrou exatamente. bem, bem o texto para ela. Ela e aí, bicho, Hum, hum, ah, hum. Ah, mas não vai mesmo. Vira presa fácil. Sim. Hum, hum. Exatamente, e eu falo isso olhando para a situação na qual está a igreja. Você vê a igreja, por exemplo, a igreja de pouco tempo atrás, que a gente se recorda, era uma igreja muito mais atuante, muito mais poderosa, onde os dons, né, tinha uma proliferação maior dos dons. E por que que isso não é comunicado? Por que isso não passa de uma geração para outra? Exatamente por essa falha na transmissão. Porque os pais, muitas das vezes, não quero aqui, não quero deixar de reconhecer a dificuldade dos nossos tempos, sim, é difícil. Mas se você prioriza algo, se você leva isso a sério, se é importante para você, você vai abrir mão de alguma outra coisa. Ah, é um tempo de lazer que eu mereço. Eu não digo que você não mereça, mas seu filho é importante para você,
né? A sua filha é importante para você? Se for, você vai desligar um pouco a TV e vai sentar com essa pessoa e vai conversar com ela e procurar saber o que é que ela anda ouvindo, com quem ela está conversando, pegar o celular junto, ver com quem ela está se comunicando e dedicar tempo de qualidade a essa pessoa, né? Procurar estar aberta para que ela possa se comunicar de uma forma tranquila, sem acusação, sem medo de ser punida, para que ela possa então abrir o jogo, abrir tudo que está acontecendo com ela e você possa com amor trazendo uma orientação. Se você faz isso, você estabelece um vínculo com ela. Ela passa a ter confiança em você, ela passa a se comunicar com você e você tem a chance de orientá-la. Agora se você relegar, não, dá um celular, que nem você falou o caso aí, dá um celular com uma conta para a pessoa e ela vai começar a ter acesso a tudo, sem filtro, sem ter a noção, o discernimento para saber aquilo que é saudável ou não para ela. Com pouco tempo, ou você tem uma pessoa, casos que a gente ouve por aí, criança que começa a se cortar, criança que se suicida, ou criança que começa a usar drogas, ou outras que acabam sendo vítima de aliciador para pornografia, começa a mandar fotos íntimas, pensando que é um garoto da idade dela, mas é um pedófilo que está ali criando todo um laço na qual ela vai e cai. E aí, diante da situação, o medo da recriminação familiar leva ela ou a fugir de casa ou a se matar, e aí está feita a tragédia. Por quê? Porque delegaram responsabilidades que não poderiam ter sido feitas. Não é o Estado quem tem que criar nosso filho, não. O Estado só tem que ensinar português, matemática e ciências. Quem tem que ensinar caráter, ética, moral, fé, são os pais. E outra, aí a gente vai ter alguns agentes que vão contribuir com isso, como a gente vai ver aqui. Mas a responsabilidade prioritária, sim, é dos pais. Pode falar. Pode... Meu Deus. Eu ouvi falar desse negócio aí de desodorante. É simplesmente diabólico esses desafios aí. Os pais estão deixando os filhos na rede social para se tornarem suicidas. É verdade. Já tá... Vidas sendo ceifadas. Esse menino autista, eles colocam o fone no ouvido dele, ele assiste o culto inteiro Peppa Pig. Olha o erro. Qual a Ah, diferença meu do teu Deus. filho estar assistindo Peppa Pig e estar É, assistindo o culto? Muita. Porque ele está sendo instruído pelo Espírito pois é. Santo, se ele estiver assistindo o culto. E aí os Exatamente. pais, Sim. olha a educação, para ter sossego, entre aspas, na igreja, como não tem salinha lá, Hum. solta o telefone na mão dos filhos, os filhos o culto inteiro assistindo desenho, assistindo série. Aonde que nós estamos? Aí você perdeu a única chance de influenciar beneficamente a vida daquela criança. Claro que o trabalho mais bem feito, o melhor trabalho seria um culto direcionado a eles, na linguagem dele, né? Com uma professora treinada que vai falar uma linguagem mais concreta, que vai ter sala de desenho, de mímica, né, de fantoche e tudo mais. Mas se não há isso, pelo menos ele precisa estar no ambiente de culto, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai falar com ele, vai tocar. Agora os pais o que fazem? Pela sua comodidade, eles vão e deixam a criança alienada do que está acontecendo. E aí quando você menos espera, você tem uma pessoa dentro de casa que não tem a sua fé. Uma pessoa que está sendo influenciada por outras ideias, outras forças. Uma pessoa que tem nada a ver com aquilo que você acredita. Por quê? Você não comunicou, meu filho. Você não transmitiu. Você relegou, você delegou a responsabilidade. Você foi omisso. Então a omissão Desse cobra um jeito. preço muito alto. E a gente tem visto hoje muitas famílias, perdão, sofrendo, muitas famílias padecendo, grandes homens de Deus que são um fracasso como pais de família, como sacerdote do lar. Muitas mães, né, muitas servas de Deus que também são
um fracasso como mães, né, como líderes da sua casa, né, trabalhando aí juntamente com seu marido. Por quê? Porque relegar a responsabilidade. Então você tem a situação na qual ambiente familiar, que a gente viu aqui agora, ó, página 29, ambiente eclesiástico. Em ambiente familiar, deixa eu voltar um pouquinho, página 28. Um texto que está aqui em negrito, ó. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 1 Timóteo 1,5. Paulo ele encontrou em Timóteo um filho na fé, encontrou em Timóteo uma referência tão importante que poderia vir a ser o seu substituto. Então, quem foi o apóstolo Paulo, o autor de 13 cartas, tá certo, do Evangelho, fundador de diversas igrejas, dentre elas Corinto, tá? Paulo, que foi importantíssimo para o Novo Testamento, importantíssimo para a igreja que estava agora partindo para a missão transcultural. E quem ele encontra como um substituto para ele? Timóteo. E qual era a base de Timóteo? Uma base familiar forte. Mesmo que aí a ausência do referencial masculino, paterno, no sentido de fé, no sentido de comunicar as bases da fé. Então o pai não é citado, mas a mãe e a avó porque eram pessoas que buscavam conhecimento bíblico, que tinham vida cristã e marcaram a vida dele de forma definitiva, tanto que ele veio a ser o auxiliar mais importante do apóstolo substituto. Paulo enviou Timóteo para importantes igrejas, nas quais ele pôde exercer o seu ministério. Mas que abusado, hein? Deixa eu ver aqui. Faça chamadas mais longas. Deixa eu ver o que ele vai dizer para mim aqui. Bom, se ele cair, a gente recomeça. Ah, ele quer que eu assine aqui para fazer a chamada longa. Espera aí que... Então vocês já estão cientes. 10 minutos cai, mas a gente refaz a chamada. Eu ponho o link lá, tá? Crio sim, pode deixar. Então, ó. Ambiente eclesiástico. Aliás, eu já vou criar agora, né? Porque aí já abre aí o nosso tempo maior. Ó, vou derrubar isso aqui e vou criar um novo, viu? Continuando, quando ele fala acerca de ambiente eclesiástico, ele tem um pequeno texto aqui que nos diz, ó. Grande parte do ministério de Jesus Cristo, no exercício do ensino, aconteceu que, perdão, grande parte do ministério de Jesus Cristo no exercício do ensino, foi exercendo o ensino, né? E aconteceu o que? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Permitir, vamos lá, permitir. Cliquei em permitir aí, ó. Deu certo? Ah, tá. Eu acho que já deve estar terminando, que era 10 minutos só. Vamos lá, vamos seguindo. A libertação integral do ser humano depende do conhecimento da verdade, que comumente é viabilizado pelo ofício do ensino. As comunidades cristãs do século I eram constantemente alertadas sobre a importância do ensino fiel das verdades eternas de Deus. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, conforme 1 Timóteo 4,13. Infelizmente, uma igreja que não ensina os princípios da vida cristã está fracassando em sua missão de fazer discípulos. Pronto, não só até aqui é suficiente. Em cima disso aqui, em cima dessa situação que a gente está vendo aqui ele comunicar, nós temos a responsabilidade da igreja, a responsabilidade do corpo de Cristo. Então, quando a igreja se conscientiza da sua missão, e aí foi interessante porque a gente já estudou missiologia, e a gente viu que a igreja tem uma incumbência com missões, de modo geral, no sentido de envio e sustento dos missionários, mas a igreja também tem uma missão de uma forma mais abrangente, que é a adoração a Deus, tá certo? Que é o evangelismo local e também a comunicação das verdades bíblicas. Então a comunicação das verdades bíblicas promove que essas pessoas possam estar absorvendo esse conhecimento e amadurecendo com isso.
amadurecendo, se tornando adultos na fé e também sendo responsabilizados por essa comunicação. Levar esse conhecimento para o seu lar, para a sua família, zelar pela sua casa para que ela possa estar vivendo em conformidade com o Evangelho e também sendo um instrumento, uma ferramenta nessa igreja para a propagação dessa verdade. Então, a igreja que toma para si essa responsabilidade vai pensar em distribuir nas diferentes faixas etárias, vamos colocar assim, diante das diferentes necessidades, formas especializadas de comunicação desse ensino. Por isso que você tem, por exemplo, da parte da nossa igreja, a gente tem que falar do nosso quintal, né? Falar da nossa igreja. Desde cedo, e isso é algo que a gente pode se alegrar, pode glorificar a Deus por isso, desde cedo essa igreja esteve envolvida com o ensino, se preocupou com o ensino, se preocupou com escolas bíblicas dominicais, se preocupou com comunicar esse saber de uma forma saudável, teologicamente saudável, biblicamente fundamentada. Então você tem desde cedo fundação de escolas dominicais, jornais para divulgação, tá certo? Revistas, né, onde você tem um estudo mais aprofundado, com importantes comentaristas, com pessoas que são gabaritadas na fé, pessoas que são referência, e você tem hoje uma estrutura de escola dominical que aborda desde a tenra idade, né, com lições próprias na linguagem concreta para a criança, até outras lições que vai a infância, adolescência, juventude, tá certo? E aqueles de fase adulta e outras especializadas para discipulandos, aqueles que estão adentrando a fé agora. Todos esses esforços são iniciativas para que a palavra de Deus seja comunicada com eficácia dentro de cada faixa etária e dentro de cada proposta, de cada necessidade. Então isso é algo que nós podemos nos alegrar e temos que nos envolver. Nós, infelizmente, temos visto alguns movimentos, algumas igrejas que abriram mão disso, né, que de fato ignoram, né, não se preocupam com isso e vão simplesmente mantendo o povo dentro de uma certa circularidade, ou seja, alimentando o povo com campanha, campanha em cima de campanha, termina uma campanha e começa outra campanha, e a campanha do carro, a campanha da casa, a campanha da cura, a campanha disso e daquilo, e a pessoa vai ficando nessa circularidade, só que ela não amadurece na fé porque não tem contato com outras verdades bíblicas, não tem contato com a realidade do cristianismo, na qual, por exemplo, ela tem que negar a si mesma, na qual ela tem que sofrer como Jesus Cristo sofreu por nós, na qual ela tem que, se preciso for, entregar sua vida por amor a Cristo. Então ela nunca chega a um grau de maturidade, ela fica sempre vivendo nessa infância. E aí é dentro desse contexto em que você vê igrejas tendo que, muitas das vezes, para tornar atrativa a sua proposta, rosa ungida, vassoura de fogo, um monte de coisas, um monte de objetos, para quê? Para tentar cativar as pessoas nisso e manter elas dentro dessa circularidade, desse hipnotismo, né? Então você tem essas situações nas quais, infelizmente, algumas igrejas abriram mão de crescer, abriram mão de amadurecer, abriram mão de desenvolver o povo esse conhecimento mais profundo da palavra de Deus, esse conhecimento mais que vem a trazer mais maturidade. Quando você tem uma igreja que verdadeiramente está dedicada nesse desenvolvimento, você tem então uma cooperação importante. A família primeiro, não delegando a sua responsabilidade, assumindo o seu papel. Junto com a família, a igreja. E aí o professor de escola dominical, a professora de escola dominical vão entrar como importantes cooperadores, vão entrar como pessoas que participarão disso de uma forma importante, participarão disso alimentando uma área que talvez os pais não tenham tanta habilidade, que é ter as ferramentas certas, a linguagem certa e comunicar isso de uma forma que a criança venha absorver aquela verdade e guardar no seu coração. Quando os pais estão conscientizados, eles cooperam com a igreja. Quando os pais eles não têm noção disso ou não se importam, eles tratam de uma forma desprezível, né? Como se fosse uma bobagem, como se não fosse importante, e acabam criando na criança também esse sentimento de que aquilo não é importante, de que aquilo pode ser deixado para lá, você vai quando quiser, ou você não precisa ter tanta dedicação. Por quê? Porque muitas vezes é a visão que a pessoa tem sobre o ensino.
ela vê com desprezo, ela vê, né, de forma como se fosse algo irrelevante. Então, esse comportamento transfere-se para a criança trata aquilo também com desprezo e não absorve aquilo que ela poderia absorver. Quando os pais estão conscientizados desse papel, eles trabalham junto. Eles valorizam e ensinam a criança a valorizar. Eles participam e levam a criança a participar. Uma frase que eu sempre ouvia: não mande seu filho para a escola dominical, venha junto, acompanhe, né? Converse com ele sobre o que ele aprendeu, ajude a alimentar isso, fortaleça a imagem do professor, fortaleça a imagem da igreja, para que seu filho possa ter esse mesmo amor, ou possa até crescer mais do que você, se desenvolver mais do que você na obra. Mas muitas das vezes os pais não vigiam, além de destruir a imagem da escola dominical e do ensino da igreja na mente da criança, eles ainda pegam as suas rixas e mágoas que eles acabam adquirindo com certas situações da igreja e falam isso na frente das crianças, sendo que eles têm maturidade para entender que ali são alguns problemas e defeitos que são comuns a todo contexto no qual você tem seres humanos. O ser humano é problemático, defeituoso. Mas quando você passa isso para a criança, você está destruindo a fé da criança. E aí ela não tem essa maturidade, ela vai crescer vendo aquele contexto como um contexto negativo. E aí quando ele crescer, que ele tiver liberdade, ele não vai te acompanhar para a igreja, ele vai tomar outro rumo. O tempo já está bem extenso, tá aguentando aí, né? Maravilha. Então só para concluir aqui o assunto, viu? Agora que eu fui olhar pro relógio. Meu Deus do céu, me segura, viu? Vai me avisando aí, pessoal, pelo amor de Deus. Porque quando... Eu não gosto de falar, mas quando desembesta a falar, ninguém segura. Então, deixa eu concluir só o assunto aqui, viu? Que agora que eu fui ver que passou das 10 já. Então, o ambiente eclesiástico... Amém. O ambiente eclesiástico, ele trabalha junto, é necessário haver essa cooperação, é necessário que os pais, e a gente precisa conscientizar eles disso, por isso que estamos estudando educação cristã, conscientizar os pais de que eles têm no professor e na professora de EBD e Aí, na mano, quase estrutura que da eu não igreja de consigo modo geral um entrar. aliado. Não é que ele vai jogar o seu filho, olha, meu filho está a semana É. todinha aprendendo a partir de uma perspectiva humanista. E o que é o humanismo? É o antropocentrismo. É o homem no centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. Essa é a mentalidade humanista sobre a qual a igreja, perdão, a escola trabalha. Então, mesmo que ela não fale abertamente contra a fé, ela trabalha de uma perspectiva humanista. Então, ela ignora. Quando a escola é muito boa, ela ignora pelo menos. Ela não toca nisso. Quando é muito ruim, ela fala contra mesmo, abertamente, tá certo? E a gente tem algumas raras exceções de escolas que têm uma confissão religiosa, né? Então, quem tem essas condições de colocar o filho numa escola com confissão religiosa, é legal, mas é uma exceção, né? Então você tem a situação na qual tá a escola a semana todinha naquela base humanista, né? Negando a fé, colocando Deus como um devaneio, né? Colocando a Bíblia como um livro velho. E aí chega no domingo, um professor de EBD tem uma aula que não é nem 2 horas, é 1 hora e pouquinho, para desfazer tudo aquilo que foi feito ao longo da semana. Você acha que isso é racional? Você acha que isso vai dar certo? Óbvio que não vai dar. Então existe um trabalho familiar em casa, onde o pai está acompanhando no dia a dia, tá certo? Não é uma conversa de 1 hora, é 5 minutos, é 10 minutos que você procurou saber do dia da criança, que você deixou a criança se expressar e você faz o contraponto. Não, mas você sabe que existe o Papai do Céu, o Papai do Céu criou todas as coisas. Você sabe, aí vai um jovem, né? Você sabe que a Bíblia Sagrada fala, Jesus fala acerca do amor que ele tem por nós. Ele fala que vinde a mim aqueles que têm fardos pesados e eu os aliviarei. Então, você plantou uma semente ao longo da semana. Quando chega no domingo na EBD, você tem um cooperador ali, você tem um aliado, você tem uma ajuda que vai pegar isso que você falou e vai sistematizar e comunicar numa linguagem acessível para a criança, o jovem, o adolescente, tá certo? Então, com isso você trabalha de forma conjunta. Fechando aqui com o ambiente acadêmico. O apóstolo Paulo não apenas procurava ensinar em ambientes religiosos, tá?
de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos. Buscava alcançar ambientes de debate reflexivo, que formava as mentes pensantes de sua época, como por exemplo as praças em Atenas. Então você tem a chamada Ágora, né? Então a Ágora era a praça central, a praça da cidade, onde você tinha os debates importantes, debates principalmente no âmbito político, mas também no âmbito filosófico e religioso até. Então aqueles que estavam tentando propagar, fundar suas escolas, formar suas escolas, eles tinham então esse espaço. E Paulo foi levantado por Cristo, foi chamado por Cristo da maneira como foi, porque Cristo ele tinha uma missão para Paulo, uma missão muito especial, que era exatamente enviar Paulo com a capacitação que tinha, mas sabendo Paulo que ele não se fiava na sua capacitação, ele se fiava totalmente em Cristo. Ele disse: me propus saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Não é minha filosofia, não é aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, não é meu conhecimento em diferentes línguas e culturas, não, é Cristo e este crucificado. Mas veja, este mesmo Paulo, Cristo levantou para estar nesse contexto acadêmico da época, que era esse lugar de debates, tá certo? Esse lugar onde havia confronto de ideias. Aí dali ele foi convidado para o Areópago, ali ele discursou brilhantemente. Quando ele aborda a questão da ressurreição, ele é interrompido. Mas veja, ele se posicionou de forma importante, de forma relevante. E quando a gente olha para essa questão, é muito importante a gente ver o seguinte: talvez seja algo que a gente precisa alimentar, que a gente precisa cultivar. Na igreja, nós temos pessoas de diferentes formações. Nós temos juristas, temos médicos, temos biólogos, inclusive o núcleo de teologia do Madalena tinha uma irmã que era bióloga e ela partiu para a missão, agora está fazendo missões. Mas sempre que eu podia, eu dava fala a ela. Falava: irmã, a senhora como bióloga e como crente, o que é que a senhora me fala acerca disso? Por quê? Eu não sou biólogo, então eu estou mencionando antropologia bíblica, por exemplo, fala acerca de alguns aspectos biológicos, da formação do homem, do corpo do homem. Então, quando eu encontrava um espaço, eu dava fala a ela, eu pedia para que ela colaborasse. Tinha uma outra irmã que teve aula lá comigo, que era psiquiatra. E quando tinha alguma oportunidade, eu dizia: irmã, mencione por favor algo acerca disso, o que a senhora pode falar, o que a senhora pode se posicionar. Por quê? Nós precisamos trazer essas pessoas e abrir o espaço para que ela, a partir da sua cosmovisão cristã e do seu conhecimento dentro dessa área específica da ciência, ela possa nos dar vamos dizer assim, um posicionamento mais firme, tá certo? Um parecer mais técnico, um parecer que leve em consideração a verdade do evangelho. Pode promover dentro do seu contexto. Eu já vi isso, por exemplo, algumas EBOs, escolas bíblicas de obreiros, onde você tinha o compartilhamento de informações de pessoas com alto nível de conhecimento. Você tem, por exemplo, hoje um Adalto Lourenço, que é um grande físico, estudou inclusive nos Estados Unidos, e é um cristão, tá certo? De uma confissão viva, ortodoxa, tá certo? Uma confissão evangélica, e você dá a fala a ele, ele vai passar tanto esse parecer nessa cosmovisão cristã, como também vai falar de forma técnica acerca desse saber, e vai mostrar uma perspectiva que foi ocultada de nós por aqueles que não querem favorecer de modo algum um conhecimento que venha a conciliar com a Bíblia, que venha a conciliar com a ideia acerca de um Deus, acerca do sobrenatural. Então você tem essa importante oportunidade que precisa ser dada àqueles que têm esse conhecimento. Então a igreja chama pedagogos para poder dar a eles oportunidade, chama advogados, chama cientistas nas diferentes áreas, biologia, medicina, tá certo? Química, chama essas pessoas e oportuniza que elas possam passar tanto conhecimento nessa área, mas de uma perspectiva cristã. E aí eu acredito que isso pode trazer um contraponto. Você tem, por exemplo, diversos jovens, adolescentes e jovens que estão partindo para a vida acadêmica, e quando eles entram para a vida acadêmica, eles sofrem aquele choque daquele embate contra a sua fé.
vindo a partir de um professor, muitas das vezes militante, um professor que não está ali exercendo honestamente a sua função da comunicação do ensino. Ele está ali instrumentalizando aquele lugar para pregar acerca da sua ideologia e confrontando e afrontando a fé de muitas pessoas. E este aluno que deveria estar ali num ambiente seguro para aprender aquela matéria, na verdade ele foi ali pego naquela situação, né, naquela situação onde ele foi coagido e foi confrontado, e foi humilhado, tá certo? E foi amedrontado com relação à sua confissão de fé. O que nós podemos fazer por esse aluno? Nós temos irmãos e irmãs que têm conhecimento nessa área. Tem um psicólogo, tá certo? Tem um irmão que é geógrafo, tem um irmão que é historiador, e ele pode dar o contraponto. Fala, irmão, vem aqui por favor, tem uma oportunidade, venha falar acerca disso, venha falar sobre história geral, venha falar acerca de psicologia, venha falar acerca de sociologia, dê o contraponto a partir de uma perspectiva cristã, uma cosmovisão cristã. Com isso você tem, com certeza, para esses jovens, para esses que estão adentrando no mundo acadêmico, uma segurança maior. Por quê? Olha, eu ouvi aquele posicionamento daquele professor que é ateu, que é comunista, tá certo? Que me falou dessa maneira, desrespeitando a minha fé. Mas por outro lado eu também ouvi este irmão que é gabaritado nessa área e me falou de uma maneira diferente, me deu um contraponto em relação a essa perspectiva. Então com isso você tem muitas das vezes a possibilidade de resgatar muitos jovens que ou abandonaram a fé ou estão vivendo a fé de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira apenas formal. Não, ele vai na igreja porque os pais obrigam ele a ir. Ele vai na igreja porque é a religião dos seus pais, mas não é a sua fé. Então ele mantém isso como mera tradição. Então você tem muitos jovens que eles, dentro do contexto de culto, estão alienados. O culto está acontecendo e aquilo não significa nada para ele. Por quê? A sua mente, muitas das vezes, foi cauterizada, a sua mente foi prejudicada por essas ideias que foram plantadas dentro dela. E nós temos dentro da igreja pessoas que podem fazer o contraponto, podem defender apologeticamente esses alunos contra esses ataques e podem fortalecer a fé. Então eu acredito que é importante também esse destaque aqui, essa questão dessa contribuição, tanto familiar quanto eclesiástica e também acadêmica. Pode falar. Sim. Hum, Meu Deus, que loucura. Depende de um tempo. Eles se afastam, aí vão viver a juventude e o começo da maturidade. Quando eles vão ter filho, aí eles começam a voltar para a igreja. Mas depois de muito tempo lá fora. Por quê? Na juventude foi para a faculdade. Na faculdade foi confrontado por um professor que utilizou-se do ambiente para pregar sua ideologia. Tendo sido confrontado, às vezes não tinha resposta para isso. Aí começou a viver uma fé nominal apenas. Sua fé morreu. E ele viveu, só a carcaça está ali. E aí depois de um tempo, para não ficar vivendo essa mentira, ele sai mesmo, se desvia. Só que fica aquilo que foi colocado na infância, no coração dele. Quando chega lá na frente, se reconcilia com a fé. Pois é. E isso pode ser combatido. Ah, sim. Ser aceito pelo grupo. Então você tem essa situação na qual um Daniel, para existir um Daniel, para existir um Sadraque, Mesaque e Abednego, eu nunca lembro dos nomes corretos deles, eu lembro do nome errado. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para existir um grupo desse dentro de Babilônia é assim algo muito difícil, né? Não é o que nasce em qualquer contexto. Então você tem uma situação que existe, sim, existe, só que não é a regra, é a exceção, tá certo? Jovens que resistem ao contexto. A igreja precisa fortalecer isso, precisa
pegar esses jovens que estão cocheando em dois pensamentos, trazer alguém e dar a fala, dar oportunidade para que ele venha fazer o contraponto. Eu vi isso, sabe que época? Na época de Adriano Lima, psicólogo, que veio para cá, teve oportunidade na sede, a gente convidou para o Madalena, ele foi falar lá acerca daquilo que ele estava pesquisando, então ele nos trouxe um parecer a partir de uma visão de alguém que tem conhecimento na psicologia, falou sobre psicologia, falou sobre essa ferramenta de conhecimento, mas numa perspectiva cristã, mostrando também alguns contrapontos que ele fazia como cristão em relação a muito daquela problemática. E assim a gente pôde ter muito mais tranquilidade em relação a isso. Se houvessem tanto notícias que surgiam, ou algum tipo de informação distorcida que vinha através da escola, para as crianças, para os jovens, a gente tinha uma maior tranquilidade em se contrapor a isso. Porque a gente fala, olha, alguém que é da área me trouxe essa informação. Não é qualquer um, uma pessoa que estudou, que se preparou para isso, tá certo? Então é relevante a igreja dar voz a esses acadêmicos. Precisa. Exatamente. Para cooperar com o professor. Então, exatamente. Então, verdade. Tá. Então, mesmo que você está naquele contexto, você está ouvindo muitas dessas informações que são, na verdade, distorcidas, né, e são nitidamente um ataque à sua fé, mesmo que elas sejam afirmadas por uma pessoa que tem um alto grau acadêmico, ela não te abala mais. Você está pronto para receber aquele embate, você está pronto para receber aquele choque. E eu não digo que você vai virar uma pessoa chata que vai ficar batendo boca com o professor, porque isso é totalmente infrutífero. Então não adianta, ele está numa posição de autoridade ali. Então se você tentar confrontá-lo, você vai ser humilhado de uma forma ou de outra. Então muitas das vezes não é a questão de você abrir a boca e tentar humilhar o professor. Não precisa disso. Mas aquilo que o professor vai comunicar não vai mais mexer com a sua mente, não vai mais te abalar. Você tem um contraponto, você sabe que aquele é um ponto de vista de um ateu, é um ponto de vista de um humanista, é um ponto de vista de uma pessoa que está contra a sua fé, mas não é a verdade, é apenas a sua perspectiva. Você tem uma outra perspectiva e você está seguro nela. Então você está vacinado, você está imunizado, aquilo não vai mais te abalar. Então você tem essa situação onde o estudante cristão pode ir para qualquer psicologia, filosofia, pode estudar o que for. Aquilo que vier contra a sua fé não vai mais te abalar, porque você está vacinado contra aquilo, você já tem o contraponto. Se você quiser confrontar o professor, é uma liberdade sua. Tem quem gosta de fazer isso, tem quem prefere ficar na sua, mas você está tranquilo em relação à verdade. Então é isso que eu acredito que quer deveria estar exercendo aquela profissão, mas fazer o que? Está lá e você precisa conviver com eles e muitas das vezes precisa se imunizar contra esse tipo de ataque, né? Pessoal, estamos aí já a quase 11 horas da noite, deixa eu ver aqui. Tá, então 10h36, o que eu vou fazer? Vou encerrar a aula. A gente já abordou esses pontos aqui e eu vou ir adiante, fazer uma gravação abordando esses outros pontos aqui, que na verdade são pontos que eu já abordei durante a aula, tá? Que eu já havia dado uma pesquisada e eu usei aqui na minha fala, mas aí o texto você tem que fazer a leitura, o Zé Marcos vai ler quando pegar a apostila, né? Mas você vai fazer a leitura direitinho, mas eu vou fazer mais uma abordagem sobre eles numa aula gravada. Desafios específicos, ó. Cultura anticristã, que é exatamente o que eu estava abordando, né? Cultura anticristã, uma cultura humanista, né? Uma cultura muitas das vezes ateia. Teologia humanista, eu vou falar um pouco mais especificamente acerca disso. Teologia liberal, tá? Também falar um pouco mais acerca do perigo da teologia liberal. E depois desafios gerais. Aí vai educação inclusiva e vou seguir adiante, tá? Mas essa aula já vou encerrar porque o tempo já está bem avançado. Eu agradeço a vocês pela participação, pela interação, tá?
e por ter aguentado o sono aí, não terem dormido. Que é isso. Participou de uma forma maravilhosa, contribuiu bastante. E o Zé Marcos aí dando um apoio moral. Muito bom. A paz do Senhor para vocês, bom descanso. Fiquem na graça de Senhor Jesus Cristo, tá ok? Muito obrigado.